No início só havia a escuridão e o vazio. Ambos são seres vivos imortais. E do meio do vazio, dentro da escuridão, surgiu a luz. E da luz surgiu Deus. Deus e a escuridão não se entendiam em nada. E essa parte da escuridão um dia seria chamada de Amara. E ela destruía tudo o que Deus criava. Essa destruição se chamava morte. E por isso a morte ganhou um protetor. Assim nasceu o cargo da morte. Deus fez criaturas poderosas, e elas ficariam conhecidas como seres antigos. Entre eles estavam os Leviatãs e as primeiras bestas. Deus era a parte da luz, e um dia ele seria conhecido como Chuck, e ele decidiu criar 4 arcanjos para iniciar os seus anjos. E o primeiro arcanjo, criado por Deus, recebeu o nome de Miguel. Depois ele criou Lúcifer, Rafael e Gabriel. Os anjos e arcanjos eram criaturas poderosas e gloriosas, e eles deveriam guardar e proteger a criação de Deus. Entre as figuras angelicais mais destacadas, Metatron era o anjo escriba de Deus e o responsável por guardar as áreas espirituais. Ele escreveu algumas tábuas em um idioma que somente os profetas de Deus conseguiriam ler. Então, milhões de anos se passaram, e Lúcifer decidiu seduzir 33% dos anjos do céu, para avançarem em uma rebelião contra Deus. Entre os poderosos anjos que se tornariam demônios, os que lutaram na linha de frente estavam Lilith e Azazel. E entre os rebeldes também haviam criaturas chamadas de seres antigos. Essas formas de vida são extremamente poderosas e ainda mais antigas que os anjos. E então Deus fez o inferno e o purgatório. Todos os rebeldes foram derrotados pelos anjos de Deus e cada um deles foi banido do céu. Além de perderem a sua glória, esses anjos rebeldes passaram a ser chamados de demônios. O arcanjo Miguel foi o responsável por derrotar e banir Lúcifer. E ele foi preso em uma região mais complexa, selado com 66 selos para que nunca voltasse a ser livre. Depois da prisão de Lúcifer, Lilith prometeu que um dia romperia os selos e o libertaria. Entre os anjos rebeldes que caíram junto com Lúcifer estavam as criaturas primordiais, os Leviatãs. Os anjos foram expulsos do céu após a queda de Lúcifer e passaram a viver na terra, onde se tornaram conhecidos por sua música e magia. Alguns deles se intitularam como magos e até mesmo como deuses, sendo alguns conhecidos como deuses pagãos. Os demônios se organizaram em castas e níveis de poder. Entre os níveis mais altos estavam os 4 príncipes do inferno e acima deles apenas um rei. Além de vários níveis, existia um nível arcano, que era impossível de se classificar. Lilith estava nesse nível. O rei era Lúcifer, e os 4 príncipes eram Azazel, Ramiel, Amodeus e Dagon. Então Deus fez a terra e os humanos, uma raça de seres que um dia seriam os sucessores dos anjos caídos. Os humanos um dia subiriam em glória e substituiriam os 33% dos anjos que se rebelaram. Deus fez um jardim e nele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E do pó, Deus fez Adão e deu a ele a autoridade sobre todas as coisas que existem. Lilith tentou Adão e se tornou sua mulher, mas os dois não tiveram filhos. Metatron foi encarregado de banir a Lilith para o purgatório. E então, da costela do Adão, Deus fez a Eva. Os dois viviam no Éden, até Gadriel, o anjo protetor do jardim, ser seduzido por Lúcifer, e ele acabou deixando entrar no jardim a vontade de Lúcifer através de um ser chamado a serpente. A serpente convenceu Eva a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela convenceu o Adão a comer o fruto junto com ela. Assim, Adão e Eva e até Gadriel foram castigados e expulsos do jardim. Os dois foram viver na terra e tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Caim viu que o seu irmão estava conversando com Lúcifer e decidiu salvá-lo do inferno. Para isso, Caim se ofereceu para entrar no lugar do seu irmão no inferno e deixar que Abel fosse para o céu. Lúcifer aceitou, desde que fosse o próprio Caim a matar o seu irmão e mandá-lo para o céu. Assim, Caim matou Abel com a arcada dentária de um animal, e esse item se tornou uma arma espiritual, chamada de a primeira lâmina. Além disso, a escuridão primordial foi inserida em Caim, e se tornou a sua fonte de poder e também para a lâmina. Caim se tornou o portador do lado maligno da criação, e ela ficou conhecida como a marca de Caim, que concedia a imortalidade e sede de sangue para o seu portador. E então, muitos milênios se passaram. Na antiga Babilônia, há cerca de 2.600 anos atrás,
Os sacerdotes usaram a magia negra e vários rituais para selarem Tiamat, a deusa serpente. Ela foi selada em uma moeda de prata, e o seu poder passou a ser realizar os desejos daqueles que a lançavam na água. A moeda foi vendida para estrangeiros e por muito tempo ficou perdida. Em 1835, um caçador chamado Samuel Colt inventou uma arma capaz de matar qualquer coisa, até mesmo seres sobrenaturais. E para essa arma, ele deu o seu próprio nome. A arma seria temida e lembrada como uma verdadeira lenda, o Colt. Em vários locais do mundo, homens começaram a se reunir uma vez mais para combater as criações de Eva. E os mais arrojados caçadores nos Estados Unidos fundaram uma sociedade secreta chamada de os Homens de Letras. Eles tinham um grande centro de reuniões e eram capazes de combater tudo o que era sobrenatural. Por volta do ano 1840, um poderoso demônio assolava a região e liderava todas as bruxas. Era a Lilith, e ela era famosa por sua tirania. Mas ela foi caçada por Samuel Colt e derrotada. Além de sofrer vários danos, ela ficou super enfraquecida, então Samuel Colt a selou em uma cripta para que ela nunca mais voltasse a atormentar a humanidade. E a chave do selo era o próprio revólver Colt. Azazel e os outros anjos caídos que estavam livres decidiram montar um plano para libertar Lúcifer. E ao mesmo tempo, Deus decidiu tomar uma forma humana e ficar na Terra para ver o que os anjos tentariam fazer. Para combatê-los, Deus escolheu 2 humanos comuns que nasceriam na família Winchester. E assim, na sua forma humana, Deus passou a se chamar Chuck Shirley e começou a moldar os acontecimentos para que os irmãos Winchester se tornassem grandes heróis no futuro. Os Homens de Letras existiram por vários séculos, até que em 1958, Abaddon, um dos Cavaleiros do Inferno, destruiu todos eles em uma única noite. O último membro vivo do grupo era uma pequena criança chamada John Winchester. Alguns remanescentes dos Homens de Letra fugiram para a Inglaterra e começaram o seu próprio grupo por lá. E então, vários anos se passaram. John nunca mais caçou, mas ele carregaria o peso de ter sido filho de caçadores. John se casou e teve 2 filhos. Ele se casou com Mary e os seus filhos se chamavam Jean e Sam. Mais alguns anos depois, em uma noite calma em 1982, na casa da família Winchester estava tudo em paz, até que Mary descobriu um estranho na frente do berço do Sam. O marido dela, o John, vê que há algo errado e ao chegar no quarto, vê a esposa colada no teto em chamas. Ele só foi capaz de salvar os seus filhos, Sam e Jean, enquanto a esposa e a casa ardiam em chamas. A partir desse momento, John Winchester procuraria todo o tipo de feiticeiro e adivinhador para buscar uma forma de entender ou vingar a sua esposa. Mas o que ele encontrou foram ainda mais perguntas. Ao longo do caminho, John acabou descobrindo a verdade sobre monstros e espíritos e se tornou um caçador de seres sobrenaturais. Os seus filhos foram crescendo e aprendendo a caçar junto com o pai. Ele estava sempre viajando e eliminando coisas por aí, até que um dos seus filhos se revoltou. O Sam desejava uma vida normal e comum, e então ele se afastou dos dois, e alguns anos se passaram. Alguns anos depois, Bella Talbot fez um pacto com um demônio da encruzilhada chamado Alistar. O pacto foi feito há 10 anos, quando Bella era uma jovem mulher que estava fugindo de um homem abusivo. Ela vendeu a sua alma a Alistar em troca de proteção e poder. O pacto estipulava que Bella teria 10 anos de vida e poder antes de ser levada para o inferno. No céu, um anjo chamado Ana decide quebrar as regras divinas e viver na Terra para ter experiências humanas. Mas a Ana caiu na Terra e perdeu as suas memórias. Mais alguns anos se passam. Agora estamos em 2005 e os irmãos Winchester já estão adultos. Sam já tem 23 anos. E o seu ponto fraco é essa garota. Ela se chama Jessica. E os dois estão morando juntos, enquanto o Sam realiza mais um sonho: cursar a faculdade. Uma noite, enquanto ele dormia, o Jean invadiu a casa do Sam e o convenceu a irem em uma jornada em busca do seu pai que estava desaparecido. Antes disso, o Sam recusou, mas a Jessica acaba passando pelo mesmo fim trágico que a mãe dele. E mais uma vez ele é traumatizado com a cena de uma mulher pregada no teto em chamas. Então o Sam decide aceitar e ir com o Jean. Enquanto passam por diferentes cidades em busca do pai, eles salvam pessoas e resolvem mistérios sobrenaturais. Para isso, eles contam com a ajuda do diário deixado pelo pai deles. Ao mesmo tempo, eles fortalecem o seu vínculo como irmãos.
embora haja algumas brigas de vez em quando. Durante essa jornada sobrenatural, eles enfrentam espíritos, Wendigos, demônios em aviões, metamorfos, homem-gancho, espantalho assassino, inseto assassino, carro assassino, palhaço assassino, assassinos de assassinos, uma bruxa vampira, um ajudante da morte, cachorros no inferno, mulheres-lobo, bruxas mais normais, vampiros, gênios, deuses pagões disfarçados de idosos, entre vários outros tipos de coisas sobrenaturais. Tem um inimigo que eles nunca conseguem eliminar, o Arcanjo Gabriel. Só que até o momento ele é conhecido como Loki, ou o Trapaceiro. Eles não têm ideia de que esse é um arcanjo. Para realizar as investigações, eles se passam por agentes, bombeiros, guardas florestais, vigias, padres, entre outros. Entre as suas primeiras perdas, Sam se apaixonou por uma mulher lobo, que logo ele mesmo teria que eliminar, e também sofreu um leve assédio de uma senhora. Finalmente, o John entra em contato com eles e diz para pararem de o procurar. Eles devem apenas continuar com o trabalho de caçadores. Além de contar que o culpado pela morte da mãe deles foi um demônio. Sam começa a ter visões e elas se cumprem logo a seguir. As visões o levam a um jovem com poderes de telecinese, que perdeu a mãe da mesma forma que o Sam. O garoto acaba tirando a sua própria vida, e com isso o Sam descobre que também tem alguns poderes. Ambos receberam gotas do sangue do mesmo demônio. A ligação do John fez os irmãos brigarem, e na sequência Sam se encontra com uma garota chamada Maggie, que na verdade também é um demônio. Ao invés de usar um celular, ela prefere usar uma tigela cheia de sangue para se comunicar. E ela acaba colocando os irmãos Winchester em uma armadilha. Mas eles conseguem escapar praticamente ilesos e se encontram com o John. Mas enquanto eles estavam conversando com ele, Maggie aparece e os ataca. Então, os três Winchesters voltam a trabalhar juntos em um caso como antigamente. Apesar de conseguirem escapar da Maggie, eles ainda correm perigo. Nessa nova jornada, eles encontram uma arma forjada por Samuel Colt. Aquela mesma arma capaz de matar qualquer coisa. Maggie está muito interessada em roubar a arma. Assim, ela faz uma chantagem com o John e dá ordens claras para que ele entregue a arma. Ele, se sentindo ameaçado, decide levar para ela uma arma falsa, enquanto dá a arma verdadeira para os seus filhos para que eles busquem vingança. E mais uma vez eles se separam, mas os irmãos Winchester falham em eliminar o demônio. Agora que as coisas se complicaram, eles precisam pedir ajuda ao experiente Bob, que é um antigo amigo do John. Ele foi de grande ajuda, pois na sequência eles conseguiram salvar o pai Winchester e exorcizar a Maggie. Após o resgate do John, os irmãos se dão conta de que aquele não é o verdadeiro pai deles. E eles estavam certos. Na verdade era Azazel, o demônio de olhos amarelos. E ele também é um dos 4 príncipes do inferno. Logo, eles são atacados por um poder muito maior do que estão acostumados. As criaturas comuns que eles caçam no dia a dia têm lá seus níveis de dificuldade, mas os demônios reais estão muito além do que eles são capazes de lidar no momento. Por isso, os irmãos Winchester vão precisar subir de nível. O demônio de olhos amarelos disse aos irmãos Winchester que caso eles quisessem salvar o pai, eles deveriam se inscrever no canal IO para sempre ficarem ligados nos novos vídeos de resumos do canal e ativarem o sininho para não perder nada. Voltando à história, o demônio de olhos amarelos é o mesmo que gosta de queimar mulheres coladas no teto ou dar sangue na boca de bebês. Ele foi o responsável pela morte da senhora Winchester e também da Jessica, além de ter perturbado os irmãos Winchester a vida toda. Agora ele estava mexendo com o pai deles. John começa a tentar lutar para recuperar o seu próprio corpo, mas a possessão é muito poderosa. Os irmãos estão em uma situação tensa. Afinal, está ali a arma que pode matar tudo. E ali também está o pai deles possuído pelo demônio de olhos amarelos. Existe a opção de atirar nele e finalmente matar o demônio que os persegue, mas o preço para isso vai ser alto demais, já que eles vão ter que eliminar o pai no processo. Então agora há um impasse, uma dúvida. O que fazer? Deixar o demônio que eles querem se vingar ou eliminar o próprio pai a sangue frio? John, tomando rapidamente o controle do corpo, implora que seus filhos atirem nele com o Colt e resolvam o problema de uma vez por todas.
Mas a conclusão é que os dois não conseguiram fazer isso. E quem se divertiu com toda essa situação foi o demônio de olhos amarelos. Logo após, Jean e Sam se envolveram em mais uma polêmica entre a vida e a morte. E dessa vez foi um acidente de carro. Enquanto Jean estava para morrer, John decide invocar o demônio de olhos amarelos e oferecer o revólver Colt em troca da segurança e da vida do seu filho. E dessa maneira, Azazel consegue a arma e aceita o trato. E Jean desperta melhorando milagrosamente. O preço desse milagre foi alto demais, já que John também morreu no processo. E antes disso, ele disse algumas palavras misteriosas para o Jean e desapareceu. Agora, sem mãe e sem pai, sem resolver e sem saber como vencer o inimigo, eles também perderam a arma mais poderosa. Mesmo assim, eles seguem a jornada. Algumas semanas depois, eles conhecem Ellen e Joe. As duas também perderam um caçador. Ellen era a esposa e Joe a filha dele, e ele era um amigo do John. Joe sonha em ser uma poderosa caçadora de monstros e vingar a morte do seu pai. Além delas, eles também conhecem uns caras muito estranhos, o Ash e o Gordon. Gordon é um homem que nunca se recuperou de um trauma do passado, e ele está sempre em busca de eliminar vampiros. O problema é que existem vampiros 100% pacíficos e que não querem nada além de viver em paz e tomam apenas sangue de animais. Mas Gordon tem ódio de todos os vampiros e quer matar todos eles, mesmo que isso signifique eliminar pessoas inocentes. E Sam, que sempre é o mais sentimental, decide defender os vampiros. Logo, ele também se torna um dos alvos do Gordon. Ele escolheu um péssimo alvo, já que eles são os irmãos Winchester e são os protagonistas. Então, eles não vão perder para um personagem secundário que foi colocado aqui, obviamente, para estender a história. O próximo trauma foi o Jean contando ao Sam que o pai dele disse antes de morrer. Não é nada demais, apenas que o Jean vai ter que matar o Sam. Sem entender o que isso realmente significava, Sam e Jean seguem as suas caçadas e conhecem várias pessoas que receberam habilidades do demônio do olho amarelo. Aileen é uma mulher que também tem visões, semelhantes às do Sam, e ela vai ajudá-los a entender quais são as verdadeiras intenções de Azazel. Enquanto Aileen é sequestrada, Gordon volta à ativa para tentar eliminar o Sam. Dessa vez, ele acabou sendo preso pela polícia. Depois disso, Sam é sequestrado e levado para uma espécie de cidade fantasma. E lá, ele encontra com mais pessoas afetadas pelo demônio do olho amarelo. Então, Azazel mostra para o Sam a visão de quando ele era bebê e recebeu o sangue do demônio. Então ele entende que as suas habilidades são, na verdade, de natureza demoníaca. E se inicia uma espécie de jogos entre os favorecidos pelo sangue. E a batalha é para ver quem sobrevive até o fim. E o Sam foi eliminado nesse processo seletivo. Ele realmente morreu. Contradizendo todos que dizem que os protagonistas não podem deixar a obra, esse aqui deixou. Nem que seja por um tempo. Já que ele é irmão do Jean Winchester, ele não vai aceitar que isso termine assim. Jean tem um remorso muito profundo pela vida do seu irmão, já que eles perderam a mãe, o pai e tantas outras vidas. Agora ele havia perdido até o irmão, que só queria estudar pacificamente em uma universidade. Jean vai até uma encruzilhada e faz um pacto com um demônio, que resolve aceitar e traz o Sam de volta à vida. E isso custou a alma do Jean. O preço que ele teve que pagar pelo irmão foi muito alto. E assim, Sam revive. Mas Jean está com os dias contados. Nos dias seguintes, os ataques dos demônios começam a aumentar no mundo todo, e a situação está totalmente fora de controle. O Ash descobriu os lugares de uma armadilha gigantesca para demônios. Uma armadilha tão grande que nem mesmo o demônio de olhos amarelos poderia escapar. Ele era um gigantesco pentagrama. Ao mesmo tempo, o Jack foi enganado e acaba abrindo uma cripta proibida. Azazel tinha escolhido um grupo de pessoas, incluindo Jake, desde o início, para participar de um ritual que envolvia a abertura da cripta e a libertação da Lilith. Jack era uma das crianças especiais que Azazel selecionou, e ele foi treinado para ser uma arma contra os caçadores e para cumprir esse papel específico na trama demoníaca. A abertura da cripta e a libertação da Lilith foi um ponto de virada na história. A cripta abriu uma fenda diretamente para o inferno e libertou várias almas que estavam no sofrimento eterno.
E mais uma vez, Azazel conseguiu fazer tudo exatamente como ele queria. Na sequência, ele decide eliminar as suas cobaias, incluindo os irmãos Winchester. Mas quando a cripta foi aberta, entre as almas que saíram do inferno estava John Winchester, que conseguiu se materializar e atacar Azazel de surpresa. Assim, John, mesmo no pós-vida, conseguiu ajudar os seus filhos. O ataque dele deu o tempo exato para que o Jinn pegasse o Colt e atirasse contra Azazel, eliminando de uma vez por todas o demônio de olhos amarelos. Mais uma vez, John Winchester tem a oportunidade de se despedir dos seus filhos. Mas Jinn não precisa ficar tão triste, pois ele fez o pacto e logo estará junto com o papai. E por falar nisso, o Jinn decide contar ao Sam que ele fez o trato, vendendo a própria alma para revivê-lo. O Sam já estava em dívida com o seu irmão. Agora ele fica completamente abalado e se sente no dever de retirar essa terrível condenação do seu irmão. Os irmãos Winchester começam a lidar com os 7 pecados capitais, que são representados por 7 indivíduos possuídos pelos pecados: luxúria, ganância, inveja, ira, preguiça, gula e soberba. E eles foram liberados da mesma cripta onde estava Lilith. E eles estão perdendo feio, até se encontrarem com Ruby. E ela tem uma adaga com o sangue de Lilith. E como Lilith é um demônio de alta patente, essa adaga é capaz de eliminar qualquer demônio com uma única apunhalada. E como eles estavam buscando uma forma de romper o contrato com o demônio da encruzilhada, Ruby veio no momento certo. Porque além de ajudar os irmãos, ela também pode ajudar a romper o pacto. Sam, na tentativa de acabar com o pacto, vai até a encruzilhada e ameaça o demônio. Mas ela sorri e diz que o verdadeiro demônio não está ali. É só uma intermediária e se ela morrer não faz diferença nenhuma para o pacto. Para garantir, Sam a elimina. Outra personagem importante é a Lisa, a mãe de Ben. Ela é uma mecânica solteira e o que o Jinn gosta mais do que o seu carro é de mecânicas solteiras. Logo eles se apaixonam. Ao mesmo tempo, Jinn tem que conciliar seu novo relacionamento com todos os casos de coisas sobrenaturais. Entre eles, o estranho caso da pata do coelho, que dá uma boa sorte fora do comum, e garantiu para nós a épica cena do Jinn falando que é o Batman. Eu sou o Batman. Depois disso, eles se encontram com a Bella. Ela é uma caçadora de recompensas que também está atrás do Colt, a arma lendária que pode matar qualquer coisa sobrenatural. Ela sequestra o Sam e o obriga a ajudá-la a encontrar o Colt. Mas ela acaba se apaixonando pelo Sam e os dois começam um relacionamento. Além disso, eles ajudam a salvar a vida dela em um caso muito estranho envolvendo um barco fantasma. E lá vem ele de novo. O Gordon escapou da prisão e ele se transformou em um vampiro. Aquilo que ele mais odiava. Após tentar atacar os irmãos Winchester mais uma vez, Sam o elimina de uma vez por todas. Jinn e Sam continuam sua busca para remover o pacto e salvar o Jinn do inferno. E na sua busca, eles eliminam vários demônios. A maioria desses foram libertos junto com a Lilith, e por falar nela, a Lilith se apossou de uma menina. E com essa aparência indefesa, ela começa a caçar as pessoas que o Sam ajudou no passado. Logo, eles começam a entender o padrão, e que realmente eles estão em uma verdadeira guerra contra a Lilith. A única coisa que eles têm, que pode ser eficaz contra ela, é o Colt, mas ele também é roubado. Dessa vez, pela Bella. E agora, os irmãos Winchester se juntam com o Rufus, um caçador experiente, e assim conseguem encontrar a Bella, mas ela não está com o Colt. Ela vendeu a arma e se mostrou uma grande traidora, até mesmo tentando atirar contra eles. Agora sabemos que ela também tem um pacto. Ela fez um pacto com o mesmo demônio da encruzilhada e o seu tempo está para acabar. No seu desespero, ela está buscando uma forma de anular o próprio contrato. Então é revelado o nome de Alistar, o demônio da encruzilhada. E ele é responsável por aceitar os pactos e ir buscar as vítimas. Mas os contratos são praticamente impossíveis de romper, pois quem protege os contratos e os defende é a própria Lilith. Depois de contar a verdade para o Jinn, Bella é levada para o inferno. O novo objetivo dos Winchester agora é encontrar e eliminar Lilith. Mesmo sem a Colt e sem um plano, eles pretendem dar um jeito de desfazer o trato. E para fazer isso, eles convocam a Ruby. E ela trouxe uma nova informação, de que o próprio Sam poderia despertar o sangue dado por Azazel e usar essas habilidades contra Lilith. Isso poderia ser eficaz o suficiente para derrotá-la.
Enquanto ela fala, Jean preparou uma armadilha para prendê-la e roubar a adaga dela. Agora, Bob Singer também está ajudando no plano desesperado de acabar com a Lilith e ajuda na construção da estratégia. A região onde está a Lilith tem uma grande concentração de demônios. Dessa forma, é bem complicado chegar até ela. Além de ter que lidar com um campo minado de demônios, Ruby volta a se vingar do Jean. Apesar de desejar se vingar, ela quer primeiro ajudá-los a eliminar a Lilith. Quando eles conseguem chegar finalmente no corpo da hospedeira, eles se dão conta que é apenas uma menina e não vão conseguir espetá-la com uma adaga. E também, tudo indica que a Lilith já não está mais possuindo aquela criança. Portanto, o plano foi um fracasso. E agora o tempo do Jean está acabando, e assim ele se despede do Sam. Logo, os cães do inferno chegam para buscar o Jean, e no último momento ele entende algo. Aquela, apesar de ter a aparência da Ruby, não é ela, e sim a própria Lilith. Ela estava brincando com eles esse tempo todo, e até os ajudou a buscar por ela mesma. Lilith é um demônio poderoso, e logo ela derrota Sam e Jean, e deixa com que os cães do inferno o levem embora. Ela deixou o Sam assistir seu irmão sendo eliminado, e foi embora do local. Depois de 4 meses, Jean reaparece. Seu corpo se restaurou e ele saiu de dentro da sua própria cova. Seu retorno era um completo mistério e agora ele carregava o sinal de uma mão colada no seu braço. Sem saber o que fazer após ressuscitar, Jean vê o Bob, mas o velho caçador não pode acreditar que aquele é realmente o Jean e faz vários testes para confirmar se aquilo não é uma armadilha. Logo na sequência, Jean vai ver o Sam. E para tentar descobrir de fato o que aconteceu, eles vão ver uma vidente chamada Pamela. Mas ela não foi capaz de ver nada. A vidente apenas conseguiu ouvir um nome: Castiel. A vidente disse que não se assusta com a presença dele, e nem com esse nome. E então, após provocar o Castiel, ela finalmente vê um poderoso brilho que queima os seus olhos e tira a sua visão instantaneamente. Logo, Jean, Sam e Bob se dão conta de que Castiel é o verdadeiro Castiel, o anjo falado nas antigas escrituras. E, determinados a entender o que aconteceu, eles decidem fazer a coisa mais absurda de todos os tempos: invocar um anjo. A vidente ficou cega só de olhar para ele, mas eles decidiram organizar um galpão com várias armadilhas e símbolos para trazer o anjo e contê-lo naquele espaço. Ao invocarem Castiel, ele vem usando um corpo humano. Afinal, seu brilho intenso queima a visão de qualquer pessoa que o vê diretamente. E ele veio no corpo de Jimmy Novak. Após entenderem que aquele realmente era o anjo Castiel, ele conta para eles que foi o responsável por retirar o Jean do inferno. E a marca no ombro do Jean é exatamente a mão do Castiel. O próximo passo foi ele revelar ao Jean que ele faz parte de um plano divino para impedir o apocalipse. O Jean vai ser uma peça-chave no plano que tem como alvo a Lilith. Ela deseja romper 66 selos, os mesmos que prendem Lúcifer. Enquanto eles conversavam, Lilith já estava trabalhando para cumprir a sua promessa de libertar Lúcifer. E o primeiro selo foi rompido. Logo o segundo, e assim por diante. Cada selo traz terríveis consequências, e os irmãos Winchester precisam lidar com uma situação praticamente impossível. Na luta para tentar impedir o rompimento dos selos, Jean, Sam e Castiel falham miseravelmente vez após outra. E logo eles precisam de uma ajuda, pois a situação está ficando completamente fora de controle. Então, eles vão até Uriel. Esse é um anjo que ajuda Castiel, mas ele particularmente odeia humanos. Além dele, eles também vão receber a ajuda de Zacarias, mais um anjo que também não se importa muito com o que está acontecendo, mas decide ajudar. Agora, os irmãos Winchester têm 3 anjos como apoio. Eles se deparam com mais uma garota estranha e muito suspeita. O nome dela é Ana, e ela é buscada por anjos e demônios, mas vivia fugindo. Ela, na verdade, havia perdido as suas memórias. E enquanto ela estava na aventura com os Winchester, ela se lembra que na realidade é um anjo, e que perdeu a sua glória, também as suas asas, em troca de se tornar humana. Logo, ela é punida pelos crimes que cometeu. Logo a seguir, enquanto eles tentavam impedir o rompimento de mais um selo, Pamela é apunhalada por um demônio e não resiste. Outra história bem complexa aqui é entre Ruby e o Sam. Ela o ajudou a ficar mais forte,
fazendo ele consumir sangue de demônios, e também ajudou em muitas ocasiões, e em muitos casos, a como solucionarem problemas. E devido a tantos momentos traumáticos, Sam está emocionalmente vulnerável. E esse companheirismo acaba virando algo mais. Então, Sam e o demônio Ruby entram em um doentio e bizarro relacionamento. Agora, Sam está abastecido de poder e pode exorcizar demônios apenas apontando uma de suas mãos. Isso levanta uma forte preocupação no Castiel. E logo, o anjo mensageiro alerta o Dean que o irmão Winchester está indo para um mau caminho. Castiel faz uma sutil ameaça de que o Sam pode ser um alvo dos anjos no futuro. Mesmo com todos os avisos, Sam continua se alimentando de poder demoníaco, até ser capaz de eliminar Alistair, que era exatamente o demônio responsável por torturar o Dean no inferno. Nesse momento, eles descobrem que o Dean foi o responsável por romper o primeiro selo de Lúcifer. A ação do Dean foi involuntária, mas sua hospedagem no inferno foi a responsável pelo rompimento do selo. Logo, Castiel descobre a traição de Suriel. Ele estava eliminando outros anjos para ajudar na libertação de Lúcifer. E então, ele é devidamente punido. Dean e Sam têm uma grande e estranha revelação ao descobrirem que alguém está escrevendo suas histórias em livros. Eles são retratados como heróis e sua história está sendo contada em uma verdadeira ficção. Quem está escrevendo esses livros é um louco chamado Chuck. Sendo o próprio autor, ele não sabe por que está escrevendo os livros e nem de onde vêm suas fontes de inspiração. Mas isso tudo é mentira. Como nós já sabemos, Chuck é Deus, e ele passou uma mensagem muito importante para os irmãos. Ele disse que eles precisavam se inscrever no canal e o Resumos para acompanhar as melhores histórias resumidas. Voltando ao resumo, logo Chuck é categorizado como um profeta. Enquanto eles tentam entender como ele profetiza, eles recebem uma ligação. Essa chamada veio do antigo celular do pai deles, que eles mantiveram intacto por todo esse tempo. Nessa ligação, um garoto diz ser o filho de John Winchester, logo o irmão do Dean e do Sam. O nome do irmão mais novo deles é Adam, e mesmo com tantos problemas maiores acontecendo, eles precisam lidar com a difícil informação de que o John tinha outro filho e nunca contou nada para eles. E eles sentem inveja do filho mais novo que conseguiu viver com o pai. Eles acabaram por descobrir que o verdadeiro Adam está enterrado. E ao mesmo tempo, Castiel desaparece e deixa o humano que ele estava habitando sozinho novamente. Agora Sam e Dean não sabem o que fazer sem a ajuda do anjo. Nas próximas lutas que acontecem contra os demônios, Sam não consegue segurar seu apetite e acaba tomando sangue de demônio na frente do seu irmão. Enquanto eles estão lidando com essa informação, o Sam tenta se explicar e o Castiel retorna. Bob e Dean decidem fazer uma limpeza no Sam, desintoxicando-o para tratar o seu novo e estranho vício. Mas o Sam já está fora de si, e logo a abstinência por sangue de demônio vem. Rapidamente ele se encontra com a Ruby e toma mais sangue. A Ruby está seduzindo o Sam e dizendo para ele certas coisas, como por exemplo, se ele beber sangue suficiente, será capaz de derrotar a Lilith sozinho. E também não precisará mais se preocupar com o rompimento dos selos. O Dean entende que o seu irmão precisava de ajuda e foi atrás dele para tentar recuperá-lo. Mas o Sam agiu com violência e os dois lutaram. Nesse momento, o Sam foi muito mais forte que o Dean. E assim, a situação entre os dois ficou muito ruim e eles se dividiram novamente. Agora, com a volta de Castiel, ele está com uma personalidade totalmente diferente. E ele se une com Zacarias para confrontar o Dean. O Zacarias veio com a intenção de aprisionar Dean, pois ele foi o receptáculo escolhido por Miguel para lutar contra Lúcifer. Zacarias, como muitos outros anjos, trabalha para garantir que o apocalipse aconteça. Ao prender o Dean, os anjos estavam tentando manipular as forças e as circunstâncias para que Miguel pudesse usar o Dean quando chegasse a hora da batalha final. Mas Castiel traiu Zacarias e usou uma armadilha para derrotá-lo. Assim, Castiel revela que Lilith é o último selo, e se ela morrer, o apocalipse começa. E então acontece o dramático reencontro dos irmãos Winchester, e o Sam está com a Ruby, justamente no momento que eles estão enfrentando a Lilith. Apesar dos avisos do seu irmão e dos anjos, Sam não parou de avançar,
Ele ganhou muito poder e foi poderoso o suficiente para matar a Lilith, o que causou o rompimento do último selo. Logo ele se dá conta que não se inscreveu no canal e isso fez o apocalipse começar. O Sam finalmente se deu conta do quanto estava cego nos últimos meses, seguindo e obedecendo a Ruby e cumprindo assim a vontade do inferno. Quando ele se dá conta de que está errado, Jean dá um fim a Ruby e acaba com um encosto que estava atormentando seu irmão. Mas apesar de terem se livrado da Ruby e da Lilith, agora eles têm um problema muito maior e o nome dele é Lúcifer. A luz do anjo caído começa a vazar de dentro da gaiola e eles são salvos no último momento. Zacarias retorna e começa a tentar convencer o Jean a se tornar o receptáculo do Miguel. Mas o Jean não aceita a ideia e isso causou uma consequência inesperada. Zacarias começou a torturá-lo. Mas como sempre, eles são salvos pelo Castiel. Depois de banir o Zacarias mais uma vez, o Castiel deu um jeito de neutralizar o Sam e o Jean para que eles não sejam encontrados por outros anjos. O selo que o Castiel colocou é capaz de ocultá-los até mesmo de Lúcifer. Então, eles conhecem Becky, a personagem que serve como alívio cômico em meio a tantas tragédias. Ela é fã dos livros do Chuck, ou seja, ela lê os livros escritos por Deus, que falam sobre a vida dos irmãos Winchester. Apesar de estarem em uma péssima situação, os Winchester conseguem ainda dar risadas. Bob ficou possuído por um demônio e quase matou o Jean no processo. Mas ele conseguiu resistir, retomou a consciência e se apunhalou para eliminar o demônio. Apesar de ter conseguido sobreviver, o Bob ficou sem o movimento de uma das pernas e passou a usar uma cadeira de rodas devido à gravidade do ferimento. No meio da confusão entre os anjos e demônios, as criaturas mais fracas continuam aterrorizando as pessoas. Uma delas é o Rugaru, um monstro canibal que eles precisaram enfrentar. Aqui a série dá uma pausa na trama e insere vários elementos clássicos, como um tipo de doença sobrenatural que faz as pessoas terem medo de qualquer coisa. A doença é o Espíritus. É uma representação da natureza perigosa do sobrenatural. Ela mostra como o mal pode se manifestar em formas inesperadas. A doença é fatal se não for tratada, e o único método conhecido de tratar é matando o espírito maligno que causa a doença. Além da trama se desenrolar para o lado de objetos amaldiçoados, como uma moeda babilônica da deusa serpente Tiamat. Aquela mesma moeda que, ao ser lançada em uma fonte, era capaz de realizar desejos humanos. Além disso, eles enfrentaram deuses pagãos, que apesar de serem deuses, são criaturas inferiores e muito mais fracas. E então chegamos no Anticristo. O nome dele é Jesse Turner. Jesse é um sobrenatural poderoso. Ele possui poderes telepáticos, telecinéticos e a capacidade de curar e até ressuscitar os mortos. Ele também é imune à maioria dos ataques espirituais. Castiel criou essa criança como um filho, achando que ele poderia ser a chave para salvar o mundo. Mas ele estava enganado. E logo o garoto mostrou seu lado maligno. E mesmo com os irmãos Winchester tentando convencer o garoto do contrário, ele está decidido. Até que o autor esquece completamente desse personagem e nunca mais vemos ele de novo nem nada sobre o Anticristo em nenhuma das últimas temporadas até o final da série. Até a 15ª temporada e até o último episódio, o autor não se lembrou de contar o que aconteceu com esse menino. Ele simplesmente desapareceu. E se ele era importante ou não, poderoso ou não, maligno ou não, nós nunca saberemos. Mas algumas semanas se passam e os irmãos vão investigar por que uma cidade está com algumas ocorrências estranhas. Lá eles se reencontram com Ellen e o Rufus. Depois de acharem que encontrariam um ninho de demônios, eles na verdade encontram o Guerra, um dos Cavaleiros do Apocalipse. E ele tem poderosas habilidades de propagar a guerra, mas eles conseguem vencê-lo, removendo o anel que dá o poder ao cavaleiro. E então, mais uma vez, o Sam decide deixar a vida de caçador e abandonar o seu irmão. Na verdade, o Sam tem medo de voltar a se tornar um viciado e algo maligno. E por um bom tempo, o Jean fica sozinho. Ou pelo menos, era o que ele queria, pois o Castiel sempre ficava aparecendo em momentos inesperados. Os dois demoram um pouco para se entender, porque o Castiel não sabe respeitar o espaço do Jean, e logo os dois decidem ir buscar pelo arcanjo Rafael. O objetivo é descobrir onde está Deus. E Jean decide se tornar o mestre do Castiel e o treina como um caçador.
Os dois acabam se tornando bons amigos, enquanto Castiel experimentava como é a vida humana. Quando finalmente eles encontram Rafael e perguntam onde está Deus, ele diz que Deus está morto. E assim eles voltam à estaca zero, sem saber exatamente o que fazer para impedir o avanço do Apocalipse. Ao mesmo tempo, Lúcifer toma o corpo de um humano chamado Nick. Nick era um homem comum, que acabou se tornando involuntariamente o recipiente do capiroto. O tinhoso vai até o Sam e diz que Nick não vai suportá-lo por muito tempo. E ele, na verdade, precisa de um corpo mais poderoso e que tenha recebido muito mais sangue demoníaco, que já tenha experimentado o gosto do poder infernal. Eu acho que o Sam entendeu a indireta. Ou seja, tudo isso que aconteceu na vida do Sam até hoje foi uma preparação para que ele se tornasse o recipiente correto e pudesse suportar o Lúcifer. Além de explicar tudo para o Sam, ele também diz que vai convencê-lo a aceitá-lo. E o Sam prometeu que jamais aceitaria e achou esse acordo um absurdo. Enquanto isso, Zacarias leva o Jin para uma simulação da realidade, em um futuro pós-apocalíptico onde as pessoas se tornaram uma espécie de zumbis. E ele está passando por essa experiência para entender o que vai acontecer se ele recusar receber Miguel no seu corpo. No futuro, Jin encontra Sam sendo usado por Lúcifer e vê que o seu irmão se entregou e acabou por destruir o mundo. E então, ele entende que a luta de Lúcifer contra Miguel é a luta de Jin contra Sam. E também é falado para o Jin que não importa o que aconteça, eles sempre vão chegar àquele ponto e sempre vão ter que lutar. Zacarias queria traumatizar o Jin para que ele aceitasse o seu destino. E assim, ele fez ele ver todas essas coisas. Ao voltar, Jin rapidamente vai até o Sam para tentar encontrar uma forma de salvá-lo. Nesse momento, o arcanjo Gabriel aparece. Com vários nomes, como Loki ou Trapaceiro, ele era um antigo inimigo que eles nunca conseguiram derrotar. E então eles descobrem que ele na verdade é o Gabriel. Ele é a favor de que o Sam aceite Lúcifer e também tenta convencê-lo disso. Mas ele também quer que o Jin aceite o Miguel. Ele deseja ver os dois lutando e quer saber qual será o resultado dessa guerra. Gabriel compara Jin e Sam com Miguel e Lúcifer, dizendo que Jin é fiel e leal a um pai ausente. E o Sam é o irmão mais novo, totalmente rebelde. Apesar de não terem conseguido nada do Gabriel, eles também o deixam ir. Então, eles voltam a buscar o lendário coach para conseguir resolver o problema e eliminar esses desafios. E graças a Beck, eles conseguem uma boa pista do paradeiro do revólver. Pela primeira vez, eles escutam o nome de Crowley, um demônio fraco, de linhagem baixa, que estava se destacando rapidamente. Ele se tornou o braço direito da Lilith e deu um jeito de conseguir o coach por conta própria. Quando os irmãos Winchester vão até o Crowley, eles pensam em encontrar um demônio arrogante e presunçoso assim como todos os outros. Mas Crowley apenas oferece a eles a arma e diz para eles matarem Lúcifer o quanto antes. Isso porque Crowley é ambicioso, porém um medroso e covarde. Por conta disso, ele quer usar os irmãos Winchester como uma manobra para tomar o trono do inferno. Após conseguirem a ajuda dele, Jin e Sam se reúnem com vários caçadores para eliminar o capirotoso. Quando eles chegam próximos a ele, sentem o poder dos cães do inferno, e os cães rasgaram alguns caçadores ali mesmo. Como não há uma forma de se salvarem, alguns caçadores se sacrificam para que outros possam escapar. Sam tenta evitar que Lúcifer invoque a morte, mas calmamente Lúcifer explica para ele que apesar de ser uma arma poderosa, tem coisas que o coach não pode matar. E assim, ele sacrifica várias almas e invoca a morte. Ao mesmo tempo, o Cavaleiro do Apocalipse Fome estava devorando almas humanas, e o Sam, usando os seus poderes demoníacos, conseguiu vencê-lo sozinho. Já os anjos se cansaram do Jin. Ele estava sempre recusando receber Miguel. E por causa disso, eles reviveram o irmão mais novo deles, o Adam. E como ele também tem sangue Winchester, ele pode ser um receptáculo para o arcanjo Miguel. Agora, Adam está vivo e falando em ser usado por Miguel. Mas o Zacarias sequestra o Adam. E o Jin pessoalmente elimina o anjo para que ele não cause mais confusão no Apocalipse. Então, apesar de ter sido salvo de Zacarias, Adam desaparece no meio de uma luz. Enquanto isso, Gabriel ajuda os irmãos Winchester a escapar de uma armadilha de Lúcifer.
E por falar nele, ele pessoalmente acaba com a vida do Gabriel. Mas o Gabriel deixou alguns vídeos gravados. E nesses vídeos, ele explica que eles podem voltar a selar o Tinhoso em sua jaula. Para fazer isso, eles precisam coletar os 4 anéis dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Crowley mais uma vez decide ajudar os irmãos Winchester a buscarem os anéis para selarem Lúcifer. E como eles já têm o anel da guerra e da fome, agora só falta o anel da doença e da morte. Rapidamente eles conseguem o 3º anel, da doença. E depois disso, Crowley vai até Bob e pede para ele a alma dele. Ele vai usá-la para encontrar a morte e roubar o anel. E por mais bizarro que isso seja, Bob aceita. Crowley só está jogando para ter a garantia da vida do Bob caso os irmãos decidam fazer algo contra ele. E graças ao pacto, Crowley dá ao Bob a capacidade de andar novamente. O Morte, o 4º cavaleiro do Apocalipse, finalmente aparece, e o Jin é o primeiro a conhecê-lo. Mas o Morte diz que não gosta de Lúcifer, nem dos seus métodos, e decide entregar o Anel da Morte amigavelmente para o Jin. E agora, o fato mais complexo para conseguirem vencer é que o Sen precisa deixar o Lúcifer entrar no seu corpo para que assim eles consigam o selar. O plano é que o Sen retorne o controle do próprio corpo e salte para dentro da jaula para selar para sempre o inimigo. Para fazer isso, o Sen precisa ser imensamente poderoso, e ele mesmo não tem certeza se tem tanto poder. Sen decide se sacrificar e se despede do seu irmão e pede para o Jin prometer que não vai buscar uma forma de trazê-lo de volta. Jin, mesmo sem aceitar a realidade, concorda com seu irmão. Então o plano se inicia e Sen autoriza que Lúcifer o possua. Quando ele entra no Sen, o Sen fica completamente neutralizado e não consegue nem ao menos reagir dentro do próprio corpo. E dessa forma, Lúcifer desaparece. E Jin, agora sem o seu irmão e sem conseguir ter ajudado em nada, fica completamente perdido e sem saber o que fazer. O Miguel possui o Adam e rapidamente vai encontrar o Sen possuído. Jin e Castiel também vão rapidamente até o local para tentar ajudar de alguma forma. Mas Lúcifer destrói o Castiel e começa a atacar o Jin, que está tentando trazer o Sen de volta a qualquer custo. Enquanto o Jin está sendo espancado, Sen momentaneamente foi capaz de retomar o controle do seu próprio corpo. Então eles abriram a jaula de Lúcifer no inferno e o Miguel, no corpo do Adam, deu uma ajudinha, mas os dois acabaram caindo juntos na prisão. Assim, os 2 irmãos são totalmente selados. Rapidamente, Deus revive Castiel, e esse usa as suas habilidades para curar o Jin. E assim, o Castiel fala de uma grande guerra que está para acontecer no céu, e logo chegará na Terra. Alguns meses se passam, e depois de tantas coisas terem acontecido, Jin decide encontrar uma namorada e viver uma vida comum. E Chuck, o próprio Deus, escreveu o capítulo final da série de livros Sobrenatural. Jin viveu durante um ano inteiro uma vida normal, mas as coisas estariam para enlouquecer mais uma vez. E isso aconteceu graças ao retorno do Sen. Ele mesmo não sabe explicar como voltou, e um grande mistério fica no ar. Então Sen começa a analisar a situação e vê que seu irmão Jin está finalmente vivendo uma vida feliz e normal. Apesar desse ser o sonho do Sen, foi o Jin que o realizou. Então ele se sentiu um verdadeiro incômodo na vida perfeita do irmão e decidiu partir. Já o Jin não gostava tanto dessa vida monótona. Logo ele pegou o seu Impala 67 e voltou à vida de caçador. E aqui nos deparamos com Henry Winchester. O avô dos irmãos Winchester, ele é um antigo caçador que está trabalhando com um grupo de outros caçadores. E com a convivência, Jin percebe que Sen perdeu alguns traços da personalidade, como a sua sensibilidade. Isso vai ficando mais evidente quando Sen age de maneira muito fria e até mesmo deixa o Jin passar por situações de quase morte. O próximo a agir estranho é o Castiel, que vem contar sobre as fofocas celestiais e fala sobre a grande guerra no céu de novo. O problema é gerado pelo Rafael, que deseja tomar o poder e o controle e causar o apocalipse. E o mistério que ronda o reaparecimento do Sen começa a ser revelado. Castiel fala para o Jin que o Sen está sem a alma no corpo. Ao mesmo tempo, o vovô Winchester estava caçando monstros alfa. Esse foi o acordo que ele fez com o Crowley, pois o Crowley, mais uma vez, colocou um Winchester para fazer o trabalho sujo, já que ele considera os alfa uma grande ameaça. Assim, ele trouxe Henry de volta em troca da caçada. Os alfas são monstros que são líderes das suas próprias espécies.
Eles são mais fortes, mais rápidos e mais poderosos que os outros monstros normais. E o vampiro alfa foi o primeiro a falar para eles sobre o Purgatório, um local que era desejado pelo Crowley para encontrar os Leviatãs. Os anjos que se rebelaram e caíram do céu junto com Lúcifer viveram na Terra. Depois que eles foram caçados e mortos, eles foram enviados para o Purgatório. Praticamente, todas as criaturas sobrenaturais após a morte não podem ir para o céu nem para o inferno, pois são os seus locais de origem. Sendo assim, eles são enviados para o Purgatório. E o Crowley estava muito interessado em acessar esse local mais uma vez e quebrar completamente as regras. Ele diz também que pode ajudar o Sam a recuperar a sua própria alma no processo. Os irmãos ficam sem opções, a não ser aceitar a ajuda dele. Até que em um determinado momento, eles decidem pressioná-lo para ver se realmente é verdade. E após preso, ele diz que não pode trazer a alma do Sam de volta. Então eles o queimam, supostamente achando que o destruíram. O Cavaleiro do Apocalipse Morte ainda estava andando por ali. Ele gostava das cafeterias e de fazer lanchinhos. Então o Jean o encontrou e fez mais um pacto. Ele quer que o Morte devolva a alma do Sam de algum jeito. E então vem a arrojada proposta da Morte. Ele quer que tome o seu lugar por um dia inteiro. E o Jean aceita de imediato. Assim, o Cavaleiro do Apocalipse traz a alma do Sam de volta, mas elas vêm sem a memória do pós-vida, completamente bloqueadas. Segundo o Cavaleiro, se o Sam se lembrar de tudo o que ele viu, ele poderia morrer instantaneamente. E agora o Sam está finalmente inteiro, novamente. Então eles se deparam com Eva, a mãe de todos. Eva estava no purgatório, mas acabou sendo libertada. E ela tem a capacidade de controlar a mente das pessoas, plantando um parasita em suas mentes. E assim, conseguiu fazer os caçadores de monstros se virarem uns contra os outros. Sam e Jean conseguiram coletar as cinzas da Fênix, que são restos do pássaro místico, capaz de queimar até mesmo a Eva. Jean bebeu uma dose da Fênix, introduzindo assim as cinzas da ave no seu próprio sangue. Logo, ele irrita a Eva de propósito, e ela o morde. Automaticamente, ao beber o sangue do Jean, ela é envenenada pelas cinzas da Fênix e morre. Eva queria um acordo com os Winchester para obter a ajuda deles. Ela também queria eliminar o Crowley, mas nenhum dos seus planos deu certo. Depois disso, vários monstros atacam, mas o Castiel solta uma luz que deixa todos eles atordoados, e assim salva a vida deles mais uma vez. O fato do Crowley ainda estar vivo faz os irmãos começarem a duvidar da lealdade do Castiel, já que o anjo havia afirmado ter acabado para sempre com o demônio. E os Winchester mais uma vez estavam certos, porque realmente o Castiel estava trabalhando com o Crowley, que agora tinha conseguido o título de Rei do Inferno. Castiel já estava trabalhando junto com o Crowley há algum tempo, e muitas coisas que os dois fizeram juntos começaram a ser descobertas. Castiel e Crowley estão obcecados em obter poder. Tudo isso para parar o arcanjo Rafael, que desejava causar o apocalipse. Para isso, eles querem usar o grande poder de várias almas humanas e também acessar o purgatório. Depois de descobrirem a traição do Castiel, Crowley ainda os afronta, sequestrando alguns dos seus companheiros e gerando grandes dores de cabeça. Logo, eles encontram um jeito de acessar o purgatório e Castiel absorve todas as almas que estão lá. Crowley, na verdade, acreditava que o Castiel não seria capaz de controlar as almas e que elas acabariam controlando e destruindo o Castiel. Mas ele não só foi capaz de controlar as almas, como se tornou um ser extremamente poderoso. Com um único estalo de dedos, Castiel elimina o arcanjo Rafael que estava causando problemas. Caralho, o maluco é brabo. E assim, Castiel se declarou o próximo deus. Com Castiel totalmente tomado pelo poder, a situação se complica. E os irmãos enfrentam todos os tipos de seres místicos, até entrarem na nossa realidade, que para eles é um universo paralelo. No nosso mundo, Sam e Jean entendem que são apenas personagens de uma série de TV, e veem os seus fãs assistindo ao seu seriado. Aqui, nós conhecemos um pouco da rotina dos verdadeiros atores no set de filmagens, além de um pouco da equipe de produção. Depois que eles saíram dessa viagem interdimensional, eles retornam ao drama do poderoso Castiel. Ele eliminou incontáveis anjos, criaturas, humanos e outros, apenas por essas pessoas terem se recusado
a adorar Castiel como um deus. Mas o humano, onde o Castiel está, já não está aguentando todo aquele poder. E o Castiel precisa de um corpo humano para manter as almas junto, dentro do seu próprio corpo. Assim, o humano onde está Castiel começa a definhar. E as almas começam a sair. Os caçadores, sem muitas opções, decidem chamar o Morte para que ele elimine o Castiel, que está totalmente fora de controle. O Cavaleiro Morte explica que o Castiel está tomado por algum mal muito antigo, que estava bem trancado dentro do purgatório, mas agora está controlando ele. O Morte suspeita que sejam os Leviatãs. Então, enquanto ele explicava, Castiel aparece, mas o Castiel dentro do corpo começa a reagir e pede ajuda aos Winchester. Agora ele está arrependido e quer devolver todas aquelas almas ao purgatório. Eles o ajudam, e após enviar várias almas de volta, tudo parecia estar bem, até Castiel começar a agir estranho. Era tudo uma farsa. Os Leviatãs apenas queriam se livrar de tudo aquilo. E somente eles permaneceram dentro do corpo do Castiel. E assim eles atacam o Jin e explodem o corpo do humano que era usado pelo Castiel, além de começarem a espalhar sujeira pela cidade. Eles poluíram a água, e através da água eles passam a entrar no corpo de várias pessoas que os consomem. Além de serem poderosos, quase imortais e metamorfos, eles também se alimentam unicamente de carne humana. Depois de muitos problemas, eles conseguem capturar um Leviatã e descobrem que essas criaturas têm uma espécie de maldição. Eles são podres e sujos. E graças a essa maldição, até mesmo alguns produtos de limpeza podem feri-los, mas não matá-los. Bob descobre que ao cortar a cabeça e deixá-la por um bom tempo longe do corpo, isso também pode funcionar para parar um Leviatã. Enquanto eles enfrentam a ameaça dos Leviatãs, vários problemas acontecem graças à mudança da forma e à clonagem instantânea que eles são capazes de fazer. Ao mesmo tempo, Sam começou a ter alucinações com Lúcifer e o via em quase todos os lugares. A barreira que o Morte colocou na mente dele para bloquear as memórias foi parcialmente derrubada pelo Castiel, e agora todas as memórias estavam o atormentando. A única forma de retornar à consciência era sentindo dor. Então ele se mantinha constantemente ferido para não cair nas alucinações. E então vieram alguns casos mais normais. E os irmãos, como são caçadores clássicos, enfrentam bruxas, espíritos malignos, amazonas, além de enfrentar deuses egípcios e até o maior medo do Sam, palhaços. Muitos deles são acontecimentos que tiram o foco da trama central e dos problemas que realmente estão acontecendo. A Becky, que é uma grande fã dos irmãos, consegue uma poção do amor e dá para o Sam, e por causa disso ele acabou se casando com ela. Enquanto eles se divertiam, Jen conheceu um caçador chamado Gart, um tipo que prefere trabalhar sozinho. Ele é um cara bem diferente. Alguns dias depois, Becky acaba se sentindo culpada pelo que fez e decide contar a sua farsa para o Sam. Por fim, ela acaba ajudando em algumas caçadas. Voltando aos Leviatãs, eles estão fazendo pessoas comuns se infectarem através da alimentação. Após infectarem, eles os deixam no ponto correto para serem devorados. Após buscarem pela origem dessa comida infectada, chegamos ao líder dos Leviatãs. O nome dele é Dick Homan, e ele se apossou do corpo de um bilionário. Esse era um dos homens mais poderosos do país. Os Leviatãs são extremamente cuidadosos, e quando o Bob se aproxima deles, ele mesmo é rapidamente capturado. Sam e Jean decidem montar uma operação para resgatar o Bob, e após invadirem o ninho dos Leviatãs e lutarem contra alguns deles, os irmãos conseguem libertar o Bob e fogem rapidamente do local. Mas o Bob não saiu ileso dessa. Na verdade, ele morreu. Mas antes disso, ele teve uma experiência sobrenatural e passou alguns códigos para o Jean. Nas próximas semanas, Jean tenta decifrar o código de todas as formas possíveis, e na sua investigação, ele vai até um homem chamado Frank. O que o Bob deixou na verdade eram as coordenadas de uma propriedade comprada pelos Leviatãs. E logo eles perceberam que eles estavam buscando algo naquela região. Graças a essa descoberta, os Leviatãs também levaram o Frank. Os dois irmãos estão com vários problemas para tentar descobrir qualquer coisa que seja que os ajude a derrotar os Leviatãs. E enquanto isso, Sam passa a ter terríveis e realistas alucinações com Lúcifer. Após uma série de alucinações, ele acaba sendo internado em um hospital psiquiátrico.
Então, Jean descobre que o Sen esteve esse tempo todo escondendo suas alucinações. Apesar de chateado, ele sai em busca de soluções para ajudar o Sen. Suas buscas levam ele até Castiel, o anjo que perdeu a memória e vive tranquilamente sem saber de nada que aconteceu. Mas Jean quer que ele cure o Sen de qualquer forma. Ao tentar ajudar o Sen, Castiel acaba recuperando as suas memórias e também compartilhando todas elas com o Sen. Apesar de ter recuperado as memórias, Castiel está completamente louco. E além de não ter conseguido ajudar muito o Sen, agora Castiel começa a ter alucinações com Lúcifer também. Já os Leviatãs estão tentando hackear o antigo computador do Frank, pois ele contém informações úteis. E para isso, eles usam a Charlie para invadir e roubar os dados. Quando ela invade o computador, ela descobre toda a verdade sobre os Leviatãs. E ela, sem querer, acaba presenciando eles na sua forma monstruosa. Ela, desesperada e sem saber o que fazer, acaba se encontrando com os irmãos Winchester e começa a ajudá-los. Como ela tem acesso a praticamente tudo na empresa, eles a usam para invadir o local, enganar um segurança e encontrar uma peça que estava muito bem protegida. Era uma pedra muito antiga que estava dentro de uma maleta em uma sala especial. A pedra de argila estava guardando a tábua que foi escrita por Metatron. Sendo assim, ela só pode ser lida por profetas. Quando eles tocam na tábua, um raio atravessa os céus e entra em um homem chamado Kevin. E Castiel recupera mais um pouco das suas memórias e da sua sanidade mental. Retornando ao Kevin, ele é um profeta de Deus e tem uma forte conexão com a tábua, além de ser o único capaz de entender o que está escrito nela. Logo, Kevin se une aos irmãos Winchester e começa a traduzir a tábua de Metatron. Mas logo ele é levado por um Leviatã. Enquanto isso, Castiel, Jean e Sam estavam estudando as traduções do Kevin, e elas já diziam como eliminar um Leviatã de uma forma definitiva. Segundo a tábua escrita por Metatron e decifrada pelo Kevin, a fórmula para matar um Leviatã é um osso de um mortal. O osso deve ser de um humano que tenha vivido uma vida justa e altruísta, e esse osso deve receber o sangue de um anjo caído. Para fazer isso, eles usam o sangue do próprio Castiel, o sangue de um alfa, que eles conseguem do sangue do alfa dos vampiros, e o sangue do rei do inferno. Para conseguirem esse último, eles precisam mais uma vez falar com o Crowley. Essa lista de sangues é extremamente complexa de se reunir em um único lugar dessa forma. Por isso, os Leviatãs são os mais difíceis de se eliminar de toda a criação. Enquanto isso, o líder dos Leviatãs está se preparando para a batalha eminente que está para enfrentar. Ele sabe que os Winchester têm a forma para eliminá-lo, e que em breve eles podem acabar com todos os Leviatãs. Para isso, Dick invoca Crowley e propõe para ele uma parceria, para que os dois juntos derrotem de uma vez por todas os irmãos Winchester. Crowley ainda não tinha dado o seu sangue para completar a arma, e agora ele teria a possibilidade de se aliar com um inimigo. Enquanto isso, a alma do Bob havia se tornado uma assombração e estava atormentando o mundo dos vivos. Mas rapidamente, Jean e Sam resolvem a situação e não deixam que ele se torne um espírito maligno. Além disso, o Bob teve uma última oportunidade de se despedir dos seus parceiros de caçada. Assim que esse fato é resolvido, Crowley aparece e entrega para eles um pouco de sangue. E assim, eles são capazes de criar a fórmula anti-Leviatã. Assim se inicia o ataque contra os Leviatãs e o resgate do Kevin. E a situação até se resolve de forma rápida, com o líder dos Leviatãs sendo atingido. Ele explode e uma gosma preta se espalha por toda a sala. Sam sobreviveu, mas Jean e Castiel foram arrastados diretamente para o purgatório. Crowley veio pegar o seu troféu. Afinal, o mundo dos vivos está a salvo dos Leviatãs. Agora ele exige levar o profeta Kevin com ele. Chegando no purgatório, Jean e Castiel entendem que eles estão presos e precisam encontrar uma forma rápida de deixar aquele local. Com muita sorte, eles conseguem uma saída, mas apenas o Jean conseguiu sair e o Castiel ficou para trás. Durante os poucos minutos que Jean ficou no purgatório, se passaram 12 meses no mundo humano. Então, ele reaparece apenas um ano depois.
Logo, o Jin vai buscar o Sen e o reencontra. Enquanto o Jin estava desaparecido, Sen conseguiu viver uma vida normal por algum tempo. Kevin reaparece, dessa vez com o cabelo curto e dizendo que conseguiu escapar do Crowley e, além disso, trouxe novidades. Existe uma tábua que é capaz de selar de uma vez por todas todos os demônios do inferno. O possuidor dessa tábua é o próprio Crowley, mas ele não pode ler aquilo, já que foi escrito pelo Metatron apenas para profetas. O grande plano do Crowley era usar o Kevin para ler as tábuas. Algum tempo depois, Castiel retorna. Ele voltou sendo controlado por Naomi, mas ninguém ainda sabe disso. E ele, sem querer, acaba gerando uma grande culpa em Jin por ter sido deixado para trás. Castiel deu um jeito de o consolar e dizer que ficou para trás de propósito, para pagar por todo o mal que ele causou. Kevin, Sen, Jin e Castiel então entram em uma missão para roubar a tábua e conseguirem a fórmula. Mas as coisas não saem exatamente como eles planejam, porque eles conseguem apenas metade da tábua. Mesmo assim, eles iniciam a leitura. E uma das primeiras coisas a se fazer é coletar o sangue de um dos cães do inferno. E quem faz isso é o Sen. A segunda coisa é resgatar uma alma inocente do inferno. E então, eles decidem ajudar o Bob. Enquanto isso, Naomi está obrigando Castiel a passar várias informações sobre o plano dos Winchester. E o Crowley diz que existe outra tábua, contrária à dos demônios. E essa seria a tábua capaz de selar todos os anjos no céu. Ele tem grande interesse em obter essa tábua. E Naomi, sabendo disso, começa a pressionar cada vez mais o Castiel. Agora, ela quer obrigá-lo a eliminar os irmãos Winchester e trazer a tábua o mais rápido possível. E o Castiel chega a conseguir ferir gravemente o Jin, mas no último momento ele acaba desistindo de seguir as ordens da Naomi. Agora os Winchester e companhia têm a tábua para selar os anjos e metade da tábua para selar os demônios. Enquanto eles estavam recuperando a tábua dos anjos, Crowley sequestrou Kevin mais uma vez. O próximo fato mais relevante foi quando Henry Winchester, o avô de Jin e Sen, faz uma viagem para o futuro e encontra os seus netos. Ele veio do passado para dizer que era um dos Homens das Letras, uma classe altíssima de caçadores. Henry leva eles até um dos antigos bunkers dos Homens das Letras. Lá ele estava guardando um verdadeiro arsenal de armas, feitiços e ferramentas para eliminar todo o tipo de criaturas. Além disso, Jin e Sen descobrem que são Homens das Letras por herança, e por isso aquele lugar os pertence. Após checarem a segurança que o local oferece, eles decidem se mudar para essa verdadeira caverna do Batman. Após se instalarem e precisarem resolver os problemas das tábuas, eles encontram o escritor delas, o Metatron. E ele continha os conhecimentos considerados proibidos. Quando Deus deixou o céu, o Metatron fugiu de medo e foi viver na Terra, pois os anjos com certeza tentariam tirar os segredos dele. Agora, Metatron se junta à causa para ajudar a recuperar o Kevin. Juntos, eles são capazes de revelar qual é a terceira coisa necessária para selar os demônios do inferno para sempre. Essa é com certeza a mais difícil de todas elas. A tarefa é purificar um demônio. Jin e Sen sequestram nada mais, nada menos que o próprio Crowley para tentar purificá-lo. Para que essa cura aconteça, teoricamente, era necessário que o Crowley recebesse uma alta dosagem de sangue humano. Ao mesmo tempo, Metatron decide conversar a sós com Castiel. Ele quer convencer o Castiel a cumprir os passos das tábuas e selar todos os anjos no céu. Ele justifica os seus planos, dizendo que os anjos devem resolver os seus próprios problemas sem interferir na vida dos humanos. Então Naomi decide se mostrar aos Winchester e diz que Sen vai morrer caso ele purifique o Crowley. Metatron decide se revoltar contra a Naomi e cumprir as escrituras da tábua sozinho. Ele rouba a glória do Castiel e elimina a Naomi. E assim, ele faz todos os anjos do céu caírem na terra. O céu está fechado e agora eles não podem mais voltar. Logo após a queda dos anjos, Sen entra em coma e o Jin mais uma vez sai em busca de ajuda para o seu irmão. Dessa vez, ele vai buscar a ajuda dos anjos caídos, entre eles uma solução para curar o Sen. Cada anjo caído tem um objetivo diferente
e alguns só querem vingança contra quem os expulsou. Mas alguns decidem ajudar, como por exemplo o Ezequiel, que na verdade é Gadrel. E a única maneira de salvar o Sen é se inscrevendo no canal Io e deixando o like. Além disso, Gadrel, se passando por Ezequiel, possuiu o corpo do Sen. Assim, o Sen retorna do coma, com um anjo no seu subconsciente. E uma verdadeira guerra entre anjos estava para começar. Eles estavam lutando por suas hierarquias, e muitos anjos começaram a ser eliminados nessa batalha. Nesse momento, Abaddon, o Cavaleiro do Inferno, retorna. Esse é o mesmo que eliminou os Homens das Letras no passado. O plano de Abaddon é se tornar um novo governante do Inferno, e para fazer isso ele precisa retirar o Crowley do seu posto. E isso acaba acontecendo. Além de derrotá-lo, Abaddon também o humilha. O próximo a ser sequestrado é o Castiel, e durante a sua prisão, ele descobre que vários anjos morreram assim que caíram na terra. Entre as vítimas estava Ezequiel. Então ele acaba entendendo que aquele não era o Ezequiel de verdade. Outro anjo estava no corpo do Sen. Logo eles descobrem a farsa de Gadrel, e esse também era o anjo protetor do Éden. Do outro lado, o Metatron vai até Gadrel, o anjo que está no Sen, e pede ajuda para organizar um plano de repovoar o céu apenas com anjos que eles consideram que merecem estar lá. Para cumprir esse plano, a primeira missão de Gadrel é eliminar um profeta. Então Kevin se torna o alvo número 1 dos anjos. E assim, Gadrel acaba com a vida do profeta bem na frente do Jin. Esse ficou muito frustrado, porque ele viu o corpo do seu irmão sendo usado para eliminar o Kevin. Na mesma hora, Jin decidiu chamar o Crowley e propor um acordo. Os dois se uniram para expulsar Gadrel do Sen, e assim os dois juntos expulsam o anjo. Após acordar, o Sen fica frustrado com as atitudes do seu irmão e por que ele ter trazido o Crowley mais uma vez. Assim, eles se desentendem e novamente se separam. Jin decide continuar trabalhando junto com o Crowley. A missão agora é encontrar a primeira lâmina, que na verdade é uma mandíbula de um animal, a mesma que foi usada pelo Caim para matar Abel. Essa é a primeira lâmina de toda a criação, e ela é capaz de matar até mesmo um cavaleiro do inferno como o Abaddon. As buscas por essa arma fazem Jin se reencontrar pessoalmente com o próprio Caim, que ainda está vivo. E ele tem todas as informações sobre a lâmina. Caim foi o responsável por treinar os Cavaleiros do Inferno e causar muita morte e destruição por onde ele passou. Depois de muitos milênios, Caim decidiu viver uma vida de paz. E após conversar com o Jin, ele decide transferir a sua marca para ele. Assim, o Winchester recebe a marca de Caim, porque é somente com ela que a pessoa consegue usar a primeira lâmina. Apesar das diferenças, ele e o Sen se reencontram e voltam a trabalhar juntos, mesmo com o clima muito tenso. Depois de iniciarem uma longa busca atrás da espada e finalmente conseguirem encontrá-la, como era de se esperar, Crowley a rouba. Ao ouvir isso, Abaddon dá um salto para o futuro e vai atrás do filho do Crowley para roubar a primeira lâmina dele. Isso faz com que o Crowley decida agir rapidamente. E logo estavam Jin, Sen e Crowley de frente com Abaddon, decididos a lutar numa última batalha. Quando Jin se junta com a espada, a marca de Caim é ativada e ele supera os poderes de Abaddon, sendo capaz de eliminá-la com um único golpe. Mas a marca mudou completamente o Jin, devido às suas experiências de vida e à violência que ele já viveu e todo o ódio que ele já sentiu. Isso tudo se reuniu na marca de Caim. Todos os sentimentos ruins dele foram multiplicados várias vezes, e ele se tornou um psicopata sanguinário, sedento por sangues e vítimas. Após resolverem o problema de Abaddon, logo vem mais um problema tão grande quanto esse na sequência. Metatron está eliminando vários anjos e prosseguindo com seu plano de limpar o céu. Logo Castiel se dá conta disso e decide montar mais um plano junto com os Winchester. Assim, alguns anjos decidem seguir o Castiel e outros Metatron. Os anjos que seguem Castiel pedem que ele mate o Jin para mostrar sua lealdade como líder. Mas o Castiel jamais faria isso. E logo, por não ter eliminado o Winchester, todos os anjos que estavam seguindo ele passam para o lado do Metatron. O mais improvável acontece,
e Gadriel se arrepende e deixa o lado de Metatron. Agora, a nova aliança seria Jean, Sen, Castiel, Gadriel contra todos os anjos de Metatron. Mas o Jean não quer ouvir o Gadriel falar e passa a lâmina no anjo, cortando ele de cima a baixo, deixando ele praticamente morto. Sen e Castiel decidiram prender o Jean, pois consideraram que ele está totalmente fora de controle. Após Gadriel ser curado, ele começa a contar os planos de Metatron e ele será um valioso aliado. Metatron deseja organizar um novo céu e ser um novo Deus, e a Tábua dos Anjos é a sua fonte de poder e controle sobre tudo. O grupo então monta um plano de duas frentes. Castiel e Gadriel vão para o céu tentar enfraquecê-lo destruindo a tábua, enquanto Sen e Jean vão atrás do Metatron para matá-lo. Mas ao chegar no céu, os dois anjos caem em uma armadilha e ficam presos. Vendo que seria impossível escapar de formas convencionais, Gadriel usa a sua glória para destruir a prisão e liberar o Castiel. O outro time não contava que o Jean estivesse tão fora de si. Ele acabou nocauteando o seu irmão e indo sozinho atrás do Metatron. Mas o Jean não contava que Castiel e Gadriel ainda não tinham encontrado a tábua. E então ele toma uma surra do Metatron. Após o Jean estar completamente derrotado, ferido e fraco, Metatron decide dar um fim naquele Winchester e o mata. No céu, Castiel encontra a tábua e a destruiu um pouco depois da morte do Jean. E assim, Metatron ficou severamente enfraquecido. Castiel e Sen o prenderam e decidiram dar um jeito de revelar as suas verdadeiras intenções para os outros anjos, para que ele fosse finalmente desmascarado. Como sempre, tem mais um problema vindo. E se já não bastasse todos os anjos do céu como inimigos, o Castiel pode morrer a qualquer momento por estar sem a sua glória. Ela havia sido roubada alguns dias atrás pelo próprio Metatron, e ele precisava recuperá-la urgente. E Sen está desesperado com o comportamento selvagem do seu irmão e, sem opções, ele invoca o Crowley. Que novidade! Sen pede que ele ajude com o Jean, para que ele o ressuscite. Mas Crowley diz que não tem como ressuscitar alguém que está vivo. Na verdade, a marca de Caim traz um grande peso para quem a carrega. Além da sede de sangue, o Jean obteve a imortalidade. Depois de algumas horas dormindo, Jean Winchester acorda, mas não como um humano, e sim como um demônio. Enquanto tudo isso acontecia, o fantasma do profeta Kevin vagava pela terra. Garth, o caçador, se tornou um lobisomem, e várias pessoas que tiveram contato com os Winchester acabaram por se tornar caçadores. Depois de 200 episódios, a série Sobrenatural estava mirando para um fim, e para comemorar foi promovido um episódio musical, que é uma espécie de retrospectiva engraçada. Jean desaparece, e algumas semanas se passam. O Sen está cada vez mais desesperado por conta do seu irmão, que se tornou um ser completamente maligno. Crowley estava adorando ver o Jean na sua forma mais maligna, mas logo ele percebeu que o Winchester seria uma ameaça para ele e para o seu posto de Rei do Inferno. Assim, ele decidiu pedir ajuda para o Sen e contar onde estava o Jean. Desesperado para salvar o Jean, Sen faz um acordo com o Crowley, que oferece a localização do irmão em troca da primeira lâmina. E assim, o Sen aceita e entrega a arma. Após recuperarem o Jean, eles o purificaram, usando o sangue de um humano santificado. Sen e Castiel realizaram um ritual de purificação nele. O sangue até remove a influência demoníaca, mas a marca de Caim permanece no braço do Jean. Isso continua fazendo dele um sanguinário, e ele teve que aprender a se conter, algo que era muito difícil. Caim volta a se tornar um assassino, e o próprio Jean, usando a sua marca, o mata. Logo após vem Rowan, a mãe do Crowley, que é uma poderosa bruxa. Ela é uma das únicas criaturas capazes de manipular completamente o Rei do Inferno. E assim, ela tenta convencê-lo a romper as suas ligações com os irmãos Winchester e tenta fazer o Crowley ajudá-la a recuperar os seus próprios poderes na totalidade, já que eles foram selados há muitos anos atrás. Após uma rápida investigação e alguns interrogatórios, Crowley e sua mamãe descobrem que todos os feitiços e poções importantes para as bruxas foram roubadas pelos homens de letra há muito tempo atrás. Ou seja, o poder da mãe do Rei do Inferno está nas mãos dos irmãos Winchester no seu quartel-general.
Rapidamente, a mãe do Crowley vai até os irmãos e ela decide atacar o Dean e matá-lo. Mas ela fica completamente frustrada ao ver que nenhum dos seus feitiços é forte o suficiente nem sequer para atingir o Dean. Ele está totalmente protegido pela marca de Caim, e assim, ele é completamente imune a ela. Após uma série de manipulações e jogos emocionais com a sua mãe, Crowley chama o Dean para tomar uma bebida e falar sobre a situação. Após essa conversa, ele expulsa a mãe dele e decide não ser mais chantageado por ela. A marca de Caim, apesar de proteger o Dean, também estava o consumindo. E para resolver isso, eles rastreiam onde está o Livro dos Amaldiçoados, um antigo livro que contém o conhecimento sobre a marca de Caim e como quebrá-la. O problema é que ninguém consegue decifrar os códigos que estão nesse livro. Nem mesmo a mãe do Crowley, nem o Castiel, nem ninguém. Mas Charlie, sendo uma hacker, conseguiu desvendar o código e enviar para os Winchester. Logo após ela ter feito isso, Eldon Stein a mata. Ele faz parte de uma antiga família que fazem aprimoramentos corporais para se tornarem mais fortes fisicamente. E o Dean agora vai direcionar a sua sede de sangue contra toda essa família. Enquanto isso, o Sam pegou os códigos traduzidos pela Charlie e levou para a mãe do Crowley. Apesar de decifrados, somente ela poderia conseguir ler aquele texto. Ela até aceita, desde que os irmãos encontrem o Crowley e o matem. Essa é a condição de Rowan para ajudar. E o Sam tentou matar o Crowley, mas ele falhou. Enquanto ele faz isso, o Dean dá um jeito de atacar toda a família Stein. O Castiel até tentou pará-lo, mas ficou gravemente ferido. Dean, além de violento, é imortal, e ninguém tem chance de vencê-lo. E Crowley decidiu ajudar mais uma vez. Para isso, ele fornece todos os ingredientes para realizar o feitiço da quebra da marca de Caim. E o Dean invoca o Morte, o Cavaleiro do Apocalipse, e pergunta se a Morte pode matá-lo. Mas ele diz que existe outro problema. A marca não deve ser quebrada, e sim transferida. Caso contrário, as trevas vão ser liberadas da sua antiga prisão. O próximo acontecimento importante é que o Dean mata o Morte. E então, com o código decifrado, Rowan realiza o ritual para quebrar a maldição da marca. Rouba o livro dos condenados e foge com ele. Mas como o Morte havia avisado, isso trará um grande problema. Afinal, aquela marca é a verdadeira manifestação do mal e das trevas. E agora, aquele imenso poder primordial estava livre novamente. Com a maldade primordial livre, o mundo começou a entrar em caos, e vários raios vermelhos começaram a cair do céu. Assim como vários demônios e criaturas malignas começaram a se manifestar por todas as partes. As trevas tomaram primeiramente a forma de uma mulher, que tem uma forte ligação com o Dean por ele ter a libertado. E a seguir, ela toma a forma de um bebê. Crowley a adota como uma filha e a cria como uma criança comum, menos na parte que ela dá almas humanas para a criança comer. Rapidamente ela cresce e se torna uma adulta, em questão de dias. Amara é uma entidade cósmica. Além do divino, ela sempre existiu. Ela observa atentamente as ações do Crowley, até ele tentar fazer mal para o Dean. Nesse dia, o Crowley conheceu o poder imenso e o peso da mão da Amara. Ela o castigou por ter tentado ser violento contra o Dean. E então a verdadeira natureza maligna da Amara começa a se manifestar. Ela começa a criar o caos em vários lugares do mundo para chamar a atenção de Deus. Sam e Dean conhecem uma ceifadora de almas chamada Billy, e ela explica que após matarem a Morte, os irmãos condenaram as almas a irem para o vazio eterno, um tipo de local que ninguém nunca voltou. Sam está decidido a resolver essa situação e acaba entrando em oração a Deus. Suas preces se manifestaram em formas de lembranças, e ele começou a ver o que Lúcifer fez com ele dentro da gaiola. Devido a todas essas memórias surgindo durante a sua oração, Sam chega à conclusão de que Deus está mandando ele ir para o inferno falar com Lúcifer. E Sam, mais uma vez, para fazer essa loucura, vai pedir ajuda para Crowley. Ele quer ir lá bater um papo com o capiroto dentro da gaiola. E assim, Sam Winchester se reencontra com o cão. E quase que inconscientemente, ele pede ajuda para Lúcifer para que eles consigam derrotar a escuridão. Mas as condições deles são as mesmas. Ele até pode ajudar, desde que Sam aceite ser possuído por ele. Assim voltamos ao mesmo e antigo problema.
Quando o Sam viu que não teria como conseguir ajuda, ele decide ir embora. Mas o Crowley e a Rowan trancam o Sam dentro da jaula com Lucifer novamente. Enquanto os dois brigavam, Jean e Castiel também entram na jaula. Eles conseguem salvar o Sam e tiram ele lá de dentro. Mas o Castiel fez um pequeno acordo com o Lucifer e o levou para fora. Agora Castiel está possuído por ele. Lucifer recupera seu trono no inferno e elimina a mãe do Crowley, além de fazer dele o seu escravo. Logo, o Jean e o Sam entendem o que o Castiel fez e decidem agir para salvá-lo, enquanto a escuridão está tocando o terror no mundo. Rowan volta do vazio, graças a um feitiço poderoso que ela mesma inseriu no seu corpo. Jean, Sam e Lucifer conseguem levar Amara até uma armadilha, acreditando que poderiam vencê-la. Mas Amara trata Lucifer como uma criança pequena. Ela é infinitamente mais poderosa que ele. E ela simplesmente põe Lucifer debaixo do braço e o sequestra, apenas para tentar chamar a atenção de Deus. Agora, Metatron, que estava experimentando uma vida mortal, estava muito infeliz. Então, o próprio Deus vai até ele. O Chuck revela para Metatron quem ele é. Ele também diz que criou vários mundos antes desse, mas a Amara destruiu todos eles. Deus também diz a Metatron que ele parou de intervir. Ele não mexe mais com a sua criação porque todas as vezes as coisas ficam piores. Chuck, o Deus de sobrenatural, estava ausente até agora por estar decepcionado com as suas criações. Mas Metatron o convence a se encontrar com a Amara. Logo após, Chuck vai até os irmãos Winchester e também revela que é Deus. E agora, Jean e Sam têm nada mais do que Deus no seu time. O primeiro passo é tentar resgatar Lucifer. E no processo, Amara destrói o Metatron. Depois disso, Deus e Lucifer têm uma conversa séria, onde Deus decide perdoá-lo. O plano final para deter Amara era a união de bruxas, anjos, demônios e o próprio Lucifer. Eles finalmente a encurralam e conseguem praticamente vencê-la. No último momento, Amara escapa. Depois, eles montam vários outros planos, mas nada parece funcionar contra ela. Quando Amara e Deus finalmente se encontram, eles têm uma conversa e ela revela que estava buscando esse papo há muito tempo. Como Amara tinha uma forte ligação com o Jean, ela decidiu reviver a mãe dele, além de expulsar o Lucifer do corpo do Castiel. Depois de um acordo impossível de entender, Chuck e Amara desaparecem. Agora Mary Winchester está viva e algumas semanas depois ela tem uma verdadeira crise. Afinal, ela não viu os seus filhos crescerem e ficou muito tempo morta. Enquanto ela estava resolvendo seus próprios pensamentos, Lucifer tomou o controle do corpo de outro homem que supostamente aguenta a sua possessão. Mais uma vez, ele se sente o filhinho abandonado, que por mais uma vez Deus o deixou. Na sua angústia, ele quer causar sofrimento a todos que encontra. Mas o corpo que ele está não foi suficientemente forte para suportá-lo. E então, Lucifer decide possuir o presidente dos Estados Unidos. Uma vez possuindo o líder do país, ele inicia um relacionamento com a secretária Kelly. E ela acabou por engravidar do próprio capeta. Kelly agora está grávida de um Nephilim, um cruzamento entre anjos e humanos. Depois de algum tempo, Jean, Sam, Crowley e a mãe dele expulsam Lucifer do corpo do presidente. E a Kelly fica sem saber o que fazer, porque agora ela está grávida de Lucifer. E na Inglaterra haviam remanescentes dos Homens das Letras. E eles logo aparecem e fazem contato com os irmãos Winchester. Esses orgulhosos Homens das Letras querem trabalhar junto com os Winchester. Mick Davis e Arthur Cat são os dois homens das letras mais destacados da Inglaterra. E a Mary Winchester está revoltada e se tornou uma caçadora. Entre as suas caças, ela começa a trabalhar com Arthur Cat. E os dois, digamos assim, fazem outras coisas além de caçar. Ramiel é o príncipe do inferno, e ele tinha a posse do Colt. Agora Mary e Arthur recuperam a arma que esteve desaparecida por tanto tempo. Jean e Sam não estão nem um pouco felizes com as atitudes da mãe deles, e nem com as escolhas que ela tomou. E finalmente, os irmãos Winchester são pegos pelo FBI. Depois de cometerem incontáveis crimes, usarem cartões de crédito falsos, falsificarem identidades e tudo mais, por fim eles são capturados. Mas eles não só escapam,
como seus históricos de crimes no FBI desaparecem. E isso aconteceu graças aos Homens das Letras britânicos. E assim eles voltam a trabalhar juntos para eliminarem alguns vampiros. Lúcifer ordena que Dagon, um dos príncipes do inferno, cuide da mulher que está grávida dele, a Kelly. E nesse momento, ele é um prisioneiro de Crowley. Jean, Sam e os outros se encontram com a Kelly e começam a falar sobre o bebê dela, que é um assunto bem delicado. Mas Dagon aparece para supostamente protegê-la. Enquanto isso, os Homens das Letras se desentendem e começam uma batalha interna. Aleatoriamente surge a líder dos Homens das Letras. E essa senhora quer que eles cumpram o código, ou seja, matem um ao outro por pura vingança. Tudo isso aconteceu porque um deles deu um tiro em um parceiro por um mero acidente. E essa mulher foi responsável por começar uma verdadeira guerra entre os Homens das Letras. Eles estavam em conflito porque alguns queriam seguir o antigo código e os outros queriam seguir regras mais brandas. E assim, os Homens das Letras britânicos começaram a entrar nos Estados Unidos e eliminar todos os caçadores que eles conseguiam encontrar. E quem fica dividida no meio dessa guerra é a própria Mary Winchester. Ela até tentou salvar os seus filhos, mas ela foi capturada e torturada. Além disso, fizeram uma verdadeira lavagem cerebral nela. E assim, ela passou a obedecer qualquer ordem. Agora, Mary Winchester é uma inimiga dos seus próprios filhos. E isso deixa Jean e Sam sem saber o que fazer. A guerra entre caçadores e Homens das Letras continua, até a líder deles ser eliminada. O Jean decide usar uma máquina para entrar na mente da sua mãe e entender o que está acontecendo. Enquanto ele fala com a Mary dentro da mente dela, Arthur desliga a máquina e rompe a conexão entre os dois. Mas a Mary já estava livre da lavagem cerebral. Então, ela mata Arthur Cat e encerra com os jogos de manipulações dos Homens das Letras. Castiel salva e protege a mulher de Lúcifer, e também elimina Dagon. Lúcifer conseguiu se libertar da prisão criada por Crowley, e quase o matou, mas ele escapou da morte se escondendo dentro do corpo de um rato. E quando ele volta para seu corpo humano, ele vai rapidamente pedir ajuda para os irmãos Winchester. A seguir, Jean, Sam, Mary e companhia conseguiram triangular a posição da Kelly e a encontraram novamente. E está na hora do parto. Quem vai ter que ajudar é a própria Mary Winchester. Enquanto o filho do diabo nasce, Castiel mostra para os irmãos uma fenda que se abriu devido à energia da criança. Essa fenda leva a um universo paralelo, onde Sam e Jean nunca existiram. E eles puderam contemplar como é o mundo sem a influência dos dois. Lá eles encontraram um mundo pós-apocalíptico totalmente desolado. E lá, o primeiro contato que eles tiveram foi com o General Bob. Tudo é diferente. E a esperança é usar esse mundo paralelo como um depósito de lixo. O plano é basicamente invocar Lúcifer nesse mundo paralelo e fechar a fenda, prendendo o tinhoso do outro lado. Assim ele estaria preso em um universo paralelo e seria teoricamente impossível para ele voltar. Crowley foi o responsável por conjurar o feitiço e selar Lúcifer no outro universo. E ao fazer isso, Crowley teve que se sacrificar, dando a sua própria vida no processo para selar Lúcifer em um universo paralelo. Após a morte do Crowley, a fenda não se fecha, e Lúcifer sai do universo paralelo como se não fosse nada. E além de transitar tranquilamente entre universos, ele ainda mata o Castiel. E agora, o Castiel, sem poder ir para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, vai para o vazio. Enquanto isso, a Kelly dá à luz, literalmente, muita luz, e morre no processo. Após ajudar no parto, Mary tenta ajudar também na luta contra Lúcifer e acaba caindo no universo paralelo junto com ele. A fenda se fecha, e os dois ficam presos por lá. Billy, a ceifadora que havia assumido o lugar da morte, estava decidida a matar o Jean como punição por ele ter driblado a morte várias vezes. O Nephilim, filho de Lúcifer, se chama Jack, e os irmãos Winchester estão, digamos assim, cuidando dele. Apesar de Jack ter a aparência de um adolescente, ele tem a mente de uma criança, e cresce tão rápido quanto a Amara. Já o Jean não tem muita paciência com ele. Enquanto isso, Castiel está no vazio, e a sua própria imagem começa a atormentá-lo. O vazio não consegue entender como o Castiel pode manter a consciência dentro dele, e acha curioso a situação do anjo. Na verdade, o Jack é
tão poderoso que a sua vontade está influenciando acontecimentos que deveriam ser impossíveis dentro do vazio. E o vazio diz para Castiel que nem mesmo Deus poderia despertar alguém dentro dele. O que o vazio mais ama é o silêncio, a escuridão e o sono eterno. E quando o Castiel acordou, ele também acordou, e isso causou uma ira no vazio. Assim, ele decidiu expulsar o Castiel e voltar a dormir. Logo, o Castiel volta à vida e vai até os irmãos Winchester e se encontra com o Jack. Os poderes do Jack começam a sair do controle, e ele começa a se tornar o monstro que ele tanto temia. Então Jack, com medo de machucar ainda mais as pessoas, abandona os irmãos Winchester e sai em uma jornada solitária. Com seu poder, seu espírito e seu intelecto crescendo a cada dia, Jack se dá conta que pode encontrar pessoas que têm habilidades de se comunicar e até viajarem para outros universos. E ele começa a procurar por essas pessoas até conhecer Kaya, uma jovem que tem a habilidade de viajar entre mundos. A habilidade da Kaya é conhecida como Caminhante dos Sonhos, e nos sonhos ela pode viajar entre os mundos. Jack quer encontrar Mary Winchester, e para isso ele precisa das habilidades da menina. Mas ao combinar os poderes do Nephilim com a Caminhante dos Sonhos, Sam e Jean foram lançados para um mundo paralelo. Os irmãos foram parar num local chamado Lugar Ruim, ou Bad Place. Como o nome já diz, esse é um mundo onde vivem todos os pesadelos. Mas apesar de terem lançado os irmãos Winchester em uma viagem praticamente sem volta, Jack conseguiu, com sucesso, ir até o mundo onde Mary Winchester estava presa. E com a ajuda do Bob alternativo, os dois conseguem escapar de volta para casa. Enquanto os Winchester e Jack estavam em universos paralelos, o mundo principal está totalmente fora de controle, pois Rowena, a mãe do Crowley, e o anjo Gabriel e até o anjo controlador Naomi estão todos vivos. E por falar em loucura, Jean e Sam precisam lutar contra um dinossauro de pelúcia gigante e acabam com ele colocando fogo. Por fim, ele explode em várias plumas. E esperam que estejam preparados para ouvir o que eu vou dizer a seguir, porque isso é realmente constrangedor. Após derrotarem a pelúcia do mal, Jean ganhou uma TV mágica, e ela os engoliu. Assim, eles foram transformados em desenhos animados e se encontraram com a turma do Scooby-Doo. Eu avisei. Depois disso, Jean chama o Fred para um racha e acaba perdendo para uma Kombi. Quando isso acontece, Castiel é sugado para dentro da TV e também vai parar dentro do desenho. Logo, todos eles se encontram, e o Jean está feliz por conseguir comer igual a um desenho animado em quantidades absurdas. O Jean aproveita todas as oportunidades para tentar dar em cima da Daphne, mas ela não cai nos encantos dele. E o episódio que eles estavam fica bem diferente dos episódios regulares de Scooby-Doo. Eles precisam passar uma noite em uma casa mal assombrada. E durante a madrugada, um homem é assassinado e fica em uma poça de sangue. Na verdade, quem está assombrando a casa é uma criança que se tornou um fantasma no mundo dos pesadelos. E assim, eles conseguem prender o fantasma dele em um círculo de sal e fazem um acordo para libertar o fantasma, e assim se encerra o Scooby natural. O fato importante é que eles conseguem voltar e abrir uma fenda novamente para o mundo onde os irmãos Winchester não existem. Para manter a fenda aberta, eles mantêm Lucifer aprisionado do lado de fora. Mas após eles irem, Rowena é atacada por ele. E após atacá-la, ele também atravessa a fenda. O arcanjo Miguel acreditava que a humanidade era incapaz de se governar e precisava ser guiada por uma força superior, enquanto Sam e Jean defendiam o livre-arbítrio e a capacidade dos humanos de tomarem suas próprias decisões. Miguel, em sua busca por poder e controle, via os Winchester como obstáculos no seu caminho. Na verdade, grande parte dos objetivos de Miguel eram diretamente influenciados pelo próprio Chuck. Então, Jean, Sam e companhia lutam contra o arcanjo mais poderoso de todos. Acontece um caloroso combate, resultando na morte de Gabriel, e Sam abandona Lucifer dentro do mundo sem o Winchester. De novo. E mais uma vez, Lucifer volta junto com Miguel para o mundo principal. E como uma última arma, Lucifer tenta manipular o seu filho Jack. Mas esse se volta contra o pai. Então Lucifer rouba um pouco da graça do filho e escapa. Vendo que não tinham mais opções, Jean oferece o seu corpo para o arcanjo Miguel,
pois ele quer dar um fim naquele inimigo que é mais resistente que uma barata. Jean então recebe o arcanjo, e a luta entre os irmãos celestiais é resolvida com o arcanjo Miguel no corpo do Jean eliminando Lúcifer. Miguel agora quer viver no corpo do Jean e não deixa ele retornar. Além disso, ele começa a matar pessoas aleatoriamente. Sam e os outros buscam uma forma de encontrá-lo, mas isso não foi muito difícil, já que o corpo do Jean não estava aguentando o arcanjo Miguel. E o próprio arcanjo estava descontente com a raça humana e decidiu destruir tudo. Assim, ele deixou o corpo do Jean por conta própria. Depois que todos os problemas pareciam estar resolvidos, vem novamente o Jack, pois ele teve a sua glória roubada por Lúcifer e agora o seu corpo humano está colidindo com a sua parte angelical. Isso o faria ele morrer. Apesar de ter tido uma morte tranquila, Jack começa a ser perseguido pelo vazio no pós-vida, e Castiel intervém e faz um acordo com o vazio. O acordo era basicamente trocar de lugar com o Jack, e assim o vazio aceita. E dessa vez, o vazio é interpretado pela atriz que fez a Becca Franco em The 100, uma ótima atriz. Inclusive, temos um resumo de The 100 aqui no canal. Veja na sequência. O vazio também ameaçou Castiel, dizendo que no momento que ele estiver mais feliz, ele virá e o levará embora. Esse acordo fez com que o Jack voltasse à vida. Aparentemente, estava tudo bem, mas o arcanjo Miguel decidiu voltar e retomou o controle do corpo do Jean mais uma vez. O Sam decide salvar a vida do seu irmão, entrando dentro da mente dele e selando o Miguel. Mas o Miguel não ficou muito tempo preso ali. Ele já saltou diretamente para o corpo da Rowena. E por algum motivo, o Miguel foi para o mundo paralelo, onde não existem os Winchester, e eliminou todas as vidas que existiam lá. E assim deixou um mundo vazio para que ele pudesse começar do zero. Miguel acreditava que era a criatura mais poderosa existente, mas ele se deparou com um Nephilim, filho de Lúcifer e com muitos outros títulos. Jack, e seu poder completamente absurdo, foi capaz não só de neutralizar o Miguel, como ele ainda roubou a sua glória como se não fosse nada. O corpo que era usado como casca de Lúcifer se chama Nick, e ele sente falta do seu hospedeiro e faz um ritual para resgatá-lo do vazio. Mas Jack interrompe tudo isso e o mata. Desde que Jack voltou da vida, ele está sem a sua alma, e por causa disso está agindo de uma forma violenta. Quem tenta acalmá-lo é a Mary Winchester, que mais uma vez morre. E foi o próprio Jack em um ataque de fúria que acabou com ela. Isso afetou muito o Jean e o Sam. Agora eles querem vingança mais uma vez. Novamente, uma criatura sobrenatural matou a mãe deles e a jornada daqui pra frente é para se vingarem. Parece que voltamos no início. Jack teve que lidar com muitos sentimentos de culpa e remorso e até tentou reviver a Mary, mas sem sucesso. E logo depois disso, Jack fica completamente fora de controle e começa a usar os seus poderes de forma doentia. Os irmãos Winchester até tentaram prendê-lo, mas isso também não deu certo. Ele está a cada momento mais poderoso. Então Chuck resolve aparecer. Deus está entediado e não gosta muito do que o Jack está fazendo. Chuck então dá uma opção para o Jean. Ele pode usar uma arma para matar Deus, mas ele também morreria no processo. E assim ele fica sem saída. Logo a seguir, Castiel vai falar com o Jack, que está cada vez pior. Jack diz que precisa de tempo para se acostumar a viver sem alma, mas o Jean não tem tanta paciência e chega com a intenção de matá-lo. Então Jack se entrega e diz que entende o Jean, o que faz o Winchester desistir de atirar. Deus aparece e diz que as coisas estão muito chatas e repetitivas, então ele mesmo elimina o Jack. Sam decide atirar contra Deus, e isso não faz nada, a não ser deixar Chuck furioso. E então ele anuncia o apocalipse, com o fim do mundo, começando com todos os mortos ressuscitando. E todas as almas malignas são soltas do inferno, além de todas as criaturas que os irmãos Winchester já enfrentaram. Todas elas voltam à vida com o seu potencial máximo. Entre as coisas que saíram do inferno estava um demônio chamado Belfegor, e ele possuiu o corpo do Jack. Por alguma razão, ele decide ajudar o Jean, o Sam e o Castiel. Rowan, de volta à vida, também decide ajudar. E eles são perseguidos por todos os tipos de criaturas que existem. Belfegor enganou Castiel e os Winchester várias vezes, manipulando eles para os seus próprios fins. Ele mentiu sobre suas intenções
colocou-os em perigo e até mesmo tentou matar Castiel. Em um determinado ponto, a paciência do Castiel acaba e ele o elimina. Então, a Rowena, a mãe do Crowley, criou um plano ousado para absorver várias almas e levá-las de volta ao inferno. E isso deu muito certo. Ela absorveu todo aquele poder para ela e se lançou no inferno. Jean e Castiel estão se desentendendo com frequência, desde que Jack matou Mary. Isso acontece porque Castiel sabia que Jack não tinha mais uma alma, mas não disse nada. E assim, Castiel acaba seguindo seu próprio caminho por um tempo. Sean, que havia atirado contra Deus, começou a ter alucinações. E Deus se dá conta que a ferida que o Sean abriu não pode ser curada, nem mesmo por ele. Enquanto isso, eles precisam enfrentar novamente alguns Leviatãs. Jean volta a ter problemas com a marca de Caim e se transforma novamente em um demônio. Depois de enfrentar vários problemas antigos e rever pessoas que cruzaram seu caminho na jornada até aqui, Sean e Jean entendem que podem selar Deus em uma gaiola, semelhante à de Lúcifer. Logo, Castiel, Sean e Jean descem para o inferno. Lá, eles são recebidos pela nova rainha do inferno, Rowena, que além de absorver todas aquelas almas, se tornou um demônio com um poder absurdo. O arcanjo Miguel foi outro que saiu da sua prisão, e assim que o fim do mundo começou, ele está novamente no corpo de Adam Winchester. Adam ficou preso por 10 temporadas na jaula, mas nenhum dos seus irmãos tentou recuperá-lo. Sean e Jean se encontraram com Miguel e começaram a montar um plano para criar uma jaula para o Chuck. Enquanto eles reúnem os itens necessários, Jean e Castiel fazem as pazes. O feitiço, obviamente, não serviu para nada. Afinal, ele é Deus. Billy, a ceifadora encarregada da morte, ajuda Jack a sair do vazio. E assim ele volta à vida mais uma vez. Retornando, ele também foi instruído a concluir uma série de tarefas para ficar muito mais poderoso que Deus. E o Jack, ao cumprir esses passos, consegue recuperar a sua alma e também as suas memórias, além de acreditar ser potente o suficiente para matar Deus. Mas caso ele faça isso, ele acredita que também vai morrer. E assim Jack se torna uma verdadeira bomba relógio de puro poder. Enquanto ele está fazendo isso, Chuck vai até a Mara e ele decide absorvê-la e se tornar ainda mais poderoso. Chuck absorveu um ser cósmico e tão infinitamente poderoso quanto ele. Billy, para provocar o caos primordial, envia o Jack para o vazio, e esse explode como um Big Bang, despertando mais uma vez a entidade vazio, e o deixando completamente revoltado, já que o vazio não gosta de nenhum tipo de movimentação. Jean e Sam logo entendem que Billy não só quer o cargo da morte, mas ela também quer se tornar a nova deusa do mundo. Quando eles começam a lutar, várias pessoas próximas a eles começam a desaparecer, e Billy diz que não é responsável por isso, e sim o próprio Chuck. Enquanto eles se enfrentam, Castiel entende que chegou a hora de invocar o vazio. Isso porque o vazio prometeu para ele que quando ele se sentisse feliz, o vazio o buscaria e o levaria para a escuridão eterna. Então Castiel diz como ama Jean Winchester e como mudou depois que conheceu os irmãos. Então ele é levado para o vazio no seu momento de felicidade. Depois disso, todas as pessoas do mundo desapareceram e restaram no mundo apenas Jean, Sam, Jack, Miguel e Lúcifer. E Miguel mais uma vez derrota Lúcifer. Jean e Sam decidem realizar um último feitiço para vencer Deus. Mas o Chuck aparece. E apesar do feitiço, nada acontece, porque ele é Deus. Chuck explode Miguel e depois decide finalmente tentar matar os irmãos Winchester. Mas o Jack havia absorvido tanto poder que ele havia se tornado superior a Chuck. E logo ele aparece. Jack salva os Winchester e ataca o Chuck, absorvendo também todos os poderes de Deus. E assim Chuck se torna um humano comum. O Jack agora havia absorvido todo o poder da Amara e do Chuck, além de todo o poder que ele já possuía. E com um único estalar de dedos, ele coloca todas as coisas do universo no seu devido lugar e se torna o novo Deus. Agora Sam e Jean estão vivendo em uma vida livre e sem nenhum controle do Chuck. E assim, os irmãos Winchester decidem viver uma vida normal, apesar de ainda caçarem e cuidarem de alguns casos. Em um desses casos, o Jean enfrenta alguns vampiros, recebe um ferimento fatal
e morre. Antes de morrer, ele consegue se despedir do seu irmão Sam. Então alguns anos se passam, e o Sam tem filhos e uma família normal. Enquanto isso, Dean está explorando o paraíso, onde ele se reencontrou com o Bob. Mas o paraíso não seria o paraíso sem um Impala 1967, e ele estava à disposição do Dean. Dezenas de anos se passaram na Terra. O Sam viveu uma longa vida feliz, até ficar idoso, e morreu de causas naturais. Uma vez no paraíso, os irmãos Winchester se reencontram. E assim termina a épica série Sobrenatural.